Leitura do livro Geração de Valor 3, da editora Bus, com o tema É só o começo, do Dr. Flávio Augusto. Continuação. Trabalhar não cansa. O que cansa é não sair do lugar, não vislumbrar perspectivas e não se sentir realizado com os frutos produzidos. Trabalhar não é castigo. Castigo é ficar para trás por ter feito escolhas erradas. É não realizar seus sonhos por falta de coragem e ser mais um na multidão, tendo sido guiado pelo senso comum. Trabalhar não é frequentar um lugar. Trabalhar não é produzir, é sair do ponto A para o ponto B. Muitos frequentam empresas como donos ou empregados, mas poucos de fato trabalham. Na verdade, muitos apenas se arrastam, poucos chegam mais longe. Esta infeliz, com seus resultados, tome providências ou cole-se para sempre, ou cale-se para sempre. Qual é o teu limite? O que pode te limitar? Quais serão tuas justificativas daqui a 20 anos? Pense fora da caixa. Está cansado de ser ou não ser? O que te cansa mais? O estresse do crescimento ou o estresse da estagnação? O que cansa mais? Um dia intenso de trabalho ou um dia intenso de entrevistas de emprego? O que cansa mais? Uma madrugada pensando num novo projeto depois de um fracasso ou uma noite sem dormir para não saber qual será o seu futuro? A vida é uma batalha diária, muitas vezes cansativa e desgastante. Em meio a esse turbilhão, é nossa responsabilidade criarmos momentos felizes e agradáveis com as pessoas que amamos, dando muitas risadas com nossos amigos, porém logo em seguida devemos voltar para, para a batalha diária. Então pare de se iludir pensando que a vida será uma tranquilidade e estabilidade. Não, tranquilidade. A estabilidade não existe e a calmaria é um sinal de estagnação, pois não leva a lugar algum e nos causa muitas frustrações. A vida de quem cresce é agitada, cheia de mudanças e repleta de estresses, fracassos e aprendizados. Oh, agitação boa! Se é para cansar, então que seja pelo motivo certo. E quando você se der conta de que o seu dia está agitado, fique feliz e pense assim: eu trabalhei para isso, consegui. Seu humor influencia seus resultados. Você merece ser livre. Você merece ser livre? Uma pergunta. Sempre haverá momentos em que teremos que fazer uma escolha entre nos lamentar pelo passado ou olhar para frente com energia e entusiasmo. Infelizmente, os desafios da construção de um futuro promissor são tão grandes que quase sempre não é possível realizar essa tarefa carregando pesos mortos nas costas. O objetivo, o desejo destinado de fazer justiça ou a necessidade de satisfazer um orgulho ferido não são, nem de longe, algo que produz energia positiva. Ao contrário, gera amargura, tristeza e um sentimento de vingança, que depois de consumado, não traz a satisfação que se imaginava. Qual é o resultado? Perda de tempo, energia, distanciamento de amigos e muita tristeza. No final do dia, sabemos que nossas emoções são egemias sequestradas, tornando- tornam-se refém delas tornar-se refém delas é um dos maiores prejuízos que alguém que não quer passar a vida em branco pode fazer. Por outro lado, quando calculamos de forma racional
e a relação entre custo e benefício para tornarmos a decisão de abandonar as armadilhas emocionais que poderiam nos prender nos anos. Escolhemos um caminho mais inteligente, ainda que estejamos abrindo mão de algumas coisas. Em contrapartida, ganhamos de presente um futuro leve, sem pesos e sem sentimentos negativos que também ficaram para trás. Infelizmente, grande parte da humanidade vive no calabouço de suas emoções, aprisionados em rancores, atormentados por sentimentos de vingança ilimitados por terem gastado toda a sua energia produtiva e sua potencial com o lixo emocional que foi acumulado por décadas. E o que ainda é pior, sempre se convencendo de que a culpa é de alguém. Olhe para frente. O que passou, passou. Perdoe, mesmo a outra parte não merecendo. Você merece ser livre. A decisão está em suas mãos. Não culpe terceiros por sua miséria emocional. Apaixone-se pelo futuro do passado. Fique só com os aprendizados. As pessoas acham que os reclamões são muito chatos. Aprenda a perder para ganhar. Sem abrir mão de nada, muitos acabam com nada. Tem nada dinheiro, tem até dinheiro, mas de fato não tem nada. Mãe, seu filho tem um sério problema de retardo. Ele tirou outro zero do exame de voo. Aqui é um peixe e uma gazela. Sei lá o que é isso. Aprenda a aprender. Se você continuar acreditando que aprender é somente o que acha que aprendeu na escola, vai ter de aprender as duras penas. Na prática, quem não aprende coisa alguma, ou na melhor das hipóteses, não aprendeu o suficiente para mudar a sua realidade. Agora escreva debaixo do nome das pessoas que você considera uma frequência acima da média. Estude mais e faça sua própria pesquisa. Acredite mais em você e menos no sistema. A internet traz benefícios e novos desafios. É fato que vivemos num momento de transição no mundo, em que muitas incertezas pairam na cabeça de uma juventude que sonha em ser bem-sucedida e que quer realizar os sonhos, desejos e aspirações. Mas essa turma nunca teve tão insegurança e influenciada por tanta informação disponível no planeta virtual da internet. Nesse contexto, surgem os gurus, coaches, mentores, masterminds, consultores, escritores e palestrantes eloquentes com a promessa de resultados garantidos e rápidos. Isso é ruim? Não penso dessa maneira. A internet deu a todos, sem exceção, com autoridade ou não, com resultados ou não, de forma competente ou não, o espaço para se vender o peixe. Cabe a cada indivíduo, consumidor, saber distinguir entre o que de fato tem valor e o que não passa de espuma. Mas será que esses jovens, no auge da insegurança, estão preparados para separar o joio do trigo e perceber a diferença entre pérolas e bolas de sabão, soprando pela boca de aproveitadores e vendedores de esperança? Ainda vai levar tempo para o mercado amadurecer a ponto de uma pessoa comum saber a diferença entre as duas coisas. Embora pareça óbvio, para muitos, infelizmente, para quem está desesperado à procura de uma direção. A distinção não é tão simples assim, até porque alguns buscam apenas ouvir aquilo que seja agradável aos seus ouvidos. Mensagens para o ego e palavras não experienciadas por quem as profere. Nesses casos, não importa se o guru
benef, bene- benefi, benética, cibernética. O guru cibernética tem ou não a propriedade para falar sobre o assunto. Recentemente, recusei o título de guru, que um repórter tentou associar a mim numa entrevista. Não tenho essa pretensão de tão pouco penso ser produtivo cair nessa armadilha de passar a ser visto dessa forma. Ou pior, de, de me sentir como tal. Sou o que sou, o empresário que se realiza com a construção de um sucesso dos projetos que se propõe a realizar, mesmo em meio a uma agenda bastante agitada, viajando entre Europa, Brasil e Estados Unidos da América dezenas de vezes por ano. Decidi dividir aqui um pouco do que eu aprendi e do que ajudou a me destacar nesta cidade cheia de contradições. Desde mil... Tá lá no... Desde Desde que decidi dar minha cara a tapa na internet em 2011, quando criei o Geração de Valor, muito antes dessa modinha de gurus de disseminar pela rede. Sempre me preocupei em escrever e falar apenas o que vivo, de acordo com meus resultados empresariais. Confesso que o grande número de pessoas que dizem seguir meus conselhos passou a ser um estímulo adicional para eu manter em alta os meus resultados. Nessa área em particular, os últimos 5 anos foram mais produtivos para mim do que os 20 anos anteriores, tanto em realizações como em construção de riquezas. Consciência? Coincidência? Não sei responder. Não sei responder. Mas o fato é que até hoje mantenho-me digno da confiança que depositam em mim e é também um fator que me mantém firme em meu dia a dia, o que representa um senso a mais de responsabilidade que considero ter se tornado um grande aliado meu. Por outro lado, se passasse a fracassar em meus projetos, perderia a autoridade para falar sobre os temas que abordo, e não me sentiria mais digno de poder dizer alguma coisa a ser seguida por alguém. Ficaria calado até voltar a conquistar resultados positivos. Qualquer pessoa pode falar o que bem entender, mas é importante compreender que no ramo dos negócios, direito de expressão não é suficiente para exercer o papel de liderança, pois o resultado é o único argumento que nos dá autoridade, o resto é balela. Mas vamos analisar outro aspecto que é positivo em meio a essas questões. Nunca na história do país jovens estiveram tão interessados em empreendedorismo, em aprender como alcançar o sucesso. É como se tivessem despertado de um sono profundo, descoberto que isso não se aprende na escola, o que desencadeou uma busca desesperada por respostas. Então veio a internet. Eu penso que todo esse processo foi extremamente positivo. O primeiro passo foi dado e o interesse pelo assunto está em alta. Agora, o próximo passo será amadurecer os consumidores e leitores. Enquanto isso, ultrapassamos 3 milhões de GVs com um alcance de mais de 200 milhões de pessoas, de 22 milhões de pessoas que nos leem todas as semanas, mais de 3 milhões de ouvintes por trimestres que seguem o nosso podcast, o GVQuest, além de termos os livros de negócios mais vendidos do Brasil, a Geração de Valor 1 e 2. Enquanto eu for capaz de merecer a sua confiança de vocês por meio dos resultados dos seus negócios, estarei aqui para dizer que você também pode, que você não precisa seguir a boiada e pensar dentro da caixa que lhe reservaram nesta sociedade. Existe vida fora dessa caixa. E quem tem coragem de se libertar dela, além de assumir riscos de poucos estão dispostos, pode desfrutar de coisas a que apenas uma minoria tem acesso. Estou aqui por sua causa.
Não preciso dessa exposição. Ao contrário, a maioria dos que chegaram, pelo menos 10% de onde cheguei, que era a distância dela. Se for para você despertar e conquistar os seus projetos, mesmo lidando com as características, as críticas e os julgamentos alheios, tudo isso já terá valido a pena para mim. Fim. Emoções, experiências e críticos. Próxima leitura. Essa daqui já está bastante longa.